Olá, meus amigos, eu quero estar gravando uma série de vídeo a respeito da vida e do sofrimento de Jó. Eu acredito que se você der atenção ouvindo e entendendo, compreendendo a verdadeira razão pela qual Jó sofreu, eu acredito verdadeiramente que você pode curar não só a sua vida, mas você pode curar muitos membros da sua família. Você pode evitar muitas dores, muito sofrimento, muitas doenças, porque isso aconteceu comigo e graças a Deus eu venho mantendo essa força, essa unção que cura a mim e a minha família. Para começo, eu quero começar falando que a respeito do tema do sofrimento de Jó, Jó é o personagem usado para fazer as pessoas aceitarem a ideia de que Deus prova os seus filhos colocando enfermidade, dando a entender o seguinte, que quanto mais a pessoa ama a Deus, mais Deus põe doença nessa pessoa e muitas vezes até mata essas pessoas usando o caso de Jó, no caso do filho de Jó. E eu já faço uma análise, abro o seu entendimento bem aqui. A Bíblia diz que Deus prova os seus filhos como o pai natural prova o seu filho natural. E tudo que o pai humano faz para provar o filho natural é ensinar para o filho valores, princípio que fará com que ele se torne um ser humano melhor durante a sua vida, para evitar exatamente sofrimento e dor. Então, todo o benefício da aprovação ou da disciplina da qual a Bíblia fala que Deus prova os seus filhos como o pai natural prova os filhos dele, o propósito do pai natural é provar para evitar que esse menino tenha problema. Então, jamais não tem sentido um pai provar um filho matando, porque uma pessoa morta vai aprender o quê? Não tem sentido. Então, quer trazer esse comportamento, essa ação para Deus, essa acusação, na verdade, para Deus, isso não compete com a natureza de Deus, isso não tem nada a ver com a natureza de Deus. O próprio Jesus, sobre o assunto, ele falou, se o pai humano, o filho pede um peixe, jamais dará uma cobra, ou se pede um pão, jamais dará uma pedra. Imagina o papai que está no céu. Se uma coisa é injusta, desonesta, errado para um pai natural, imagine muito mais para Deus. Então não cabe essa questão que Jó foi provado por Deus, mas é isso em que a maioria das pessoas, as pessoas acreditam. E ao acreditar que tem que ser fiel, que se chorar, que se pedir a Deus para tirar a prova, ou se fazer algum comentário, é sinônimo de não fidelidade, não passar na prova. Afinal de contas, Jó aguentou tudo e não disse nada, não falou a Deus, não atribuiu a Deus falta alguma. Não se questiona que Jó era um homem íntegro, que era um homem correto, um homem honesto, mas toda a Bíblia mostra, ou seja, todo o livro de Jó mostra que Jó blasfemou sim, e Jó atribuiu a Deus sim, a sua ruína está na Bíblia. O livro de Jó, que é composto por 42 livros, nos 3 primeiros livros conta ali como Satanás acusou a Jó, e como Jó era rico, como Jó tinha uma família abençoada e como foi destruído. Então até o capítulo 3 você não vê Jó blasfemando, porém no capítulo 3 em diante já se vê que Jó blasfemou. Então essa cultura desarma o cristão, desarma o crente. O crente não tem como ele ter fé para enfrentar a enfermidade se ele acredita que o mal que está sobre ele é Deus provando ele. Afinal de contas, ele é uma pessoa temente a Deus e ele não vai usar o poder de Deus para enfrentar o próprio Deus. Não tem sentido. E eu sempre faço um questionamento só para ativar a tua consciência, despertar a tua consciência, e você possa fazer a sua análise. Uma pessoa que acredita que a doença que ela tem é Deus provando ela, se essa pessoa fizer alguma coisa para se livrar da doença, que é o meio pelo qual o Senhor está preparando ela, ensinando ela, disciplinando ela,
ou, como muitos falam, está provando, então essa pessoa não pode fazer nada para se livrar dessa doença, dessa dor, porque afinal de contas ela está se rebelando contra a vontade de Deus. Se ir na medicina com o propósito dos médicos tirar, também está se rebelando contra Deus. Interessante que a medicina que tem feito muito bem para a humanidade, ninguém diz que a medicina é coisa do diabo, né? Mas quando alguém pregar a respeito da cura, a respeito do milagre, infelizmente, muitos dizem que é coisa do diabo. E uma outra coisa muito importante que você precisa entender, nós somos igual uma terra. A única diferença é que nós somos uma terra viva, né? Uma terra que fala, uma terra que tem raciocínio. Nós sabemos que qualquer terra que tiver no seu solo, no seu interior, a semente, ainda que tire a parte que esteja fora, havia muito meu pai fazendo isso com capim. Ele não queria que aquela terra fosse tomada de capim e ele tirava o capim, arrancava pelas raízes, mas não tinha jeito de nascer de novo. Isso porque a semente do capim já estava entranhado no solo. Então essa cultura que Deus prova as pessoas com enfermidade se tornou uma cultura que está lá nas raízes. Então, ainda que as pessoas removam a doença, o caroço, proveniente dessa fé que está lá nas raízes, ainda que tire, que é o que a medicina pode fazer, vai nascer de novo e vai nascer com mais força. Por quê? Porque está nas raízes. Porém, quando você entende isso, que se convence que não é assim, que não é verdade, que não tem fundamentos bíblicos, e você remove essa semente, removendo essa crença que estava lá nas suas raízes, a cura é permanente e você agora está armado para enfrentar todas e quaisquer tentativa do diabo, ou que seja outros meios, outras razões, outras motivações, você vai se precaver para que você tenha uma vida saudável. E por último, nesse que é o primeiro vídeo dessa série que eu quero estar falando, mostrando para você à luz da Bíblia a verdadeira razão em que Jó sofreu. Jesus só veio para revelar a vontade de Deus. Então, se fosse verdade que Deus prova os seus filhos colocando enfermidade, dentre as multidões que vinham até Jesus, dentre elas com certeza teria encontrado alguém ou teria deixado o registro que alguém veio para Jesus e Jesus disse: olha, eu vou colocar doença em você porque você é uma pessoa que precisa ser provada, ser testada para provar que ama Deus, então vamos colocar doença em você. E não encontra esse registro, pelo contrário, todos que vinham até Jesus, ele curava a todos. Então essa é a vontade de Deus, já que Jesus só veio para revelar a vontade de Deus. Então vou fazer pequenos vídeos, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando à luz da Bíblia, os versículos da Bíblia e cada assunto bem separado para que a tua consciência entenda e que você remova essa fé que é uma semente lá do teu coração, das tuas raízes, e assim você joga fora as doenças, não só da sua vida, mas você pode arrancar ou evitar doenças que viria futuro na sua família. E agora, com esse entendimento, com a tua mente renovada, você agora está armado para enfrentar o mal, porque, como a própria palavra de Deus disse, em Isaías 54, pode até se levantar contra vocês alguma coisa, mas saiba, qualquer ferramenta que se levantar contra vós, porque eu fiz o ferro, fiz o ferreiro, eu fiz o fogo, qualquer dessas armas que se levantar contra vós não partiu de mim, então elas não podem prosperar, em juízo vocês as condenará. Também está escrito lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, dizendo ao seu povo: olha, eu sou o vosso Deus que sara, que tira as doenças. Não, Deus não disse que colocava a doença, não, que tirava a doença. Se atentamente me ouvir e tiver cuidado de cumprir os meus mandamentos, nenhuma das doenças que foi colocado lá nos egípcios colocará diante de ti. Então hoje nós fazemos parte de uma aliança superior do que aquela aliança que o povo de Deus fez parte. Então você vê, dentre aquela multidão, não tinha um enfermo sequer, como a Bíblia registra, Salmos 105, verso 37, afirma que Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um enfermo sequer. Então, não deixe de se inscrever nesse canal, já compartilhar com seus amigos e venha participar conosco dessa série que eu posso lhe assegurar, porque isso aconteceu comigo. O entendimento adquirido pode curar não só a sua vida, mas pode curar a sua família. E até o próximo vídeo.